Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de reflexão, de meditação na palavra de Deus. E aí, como que você está? Está feliz? Está animado? Ou está passando por lutas, por tempestades? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e Deus vai cuidar de cada necessidade que você tem, tá bom? Hoje é dia 29 de junho, segunda-feira. A semana está começando. Quanta coisa para fazer, não é mesmo? Quanta coisa para resolver. Mas que bom estarmos aqui juntos, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. A meditação de hoje, ela tem como título Cristo se alegrará com sua noiva. Olha que título interessante. E o nosso texto está em Isaías, no capítulo 62, no versículo 5, que diz assim: Como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Então, vamos lá para a meditação de hoje. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. Digno de honra seja o matrimônio. Então, o casamento foi criado por Deus. Deus estabeleceu o casamento, né? É uma instituição que foi criada, né, ali no Éden, no Jardim do Éden. E a meditação diz assim, olha, digno de honra seja o matrimônio. Essa foi uma das primeiras dádivas de Deus ao homem e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo para além das portas do paraíso. Então, quando Deus criou o casamento, ele criou ali um matrimônio, né, para que o homem e a mulher fossem felizes. É uma instituição que Deus criou. E às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo assim, o casamento não é bom, o casamento não faz bem. Olha, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se o ser humano vivesse em conformidade com o assim diz o Senhor, pode ter certeza que o casamento seria assim bom. E é, na verdade, bom. O casamento, quando Deus ele está no centro, quando Deus ele faz parte, né, da vida do casal, pode ter certeza que é a melhor coisa que existe no mundo. O problema é que muitos casais querem viver de uma forma contrária àquilo que Deus orienta, àquilo que Deus pede, né? E se Deus não está no centro do casamento, se Deus não está ali no relacionamento, não vai dar certo mesmo, né? Então, as duas instituições que Adão ele trouxe com ele, né, depois aí do pecado, foi o casamento e foi também o sábado, né, o sétimo dia da semana. E a meditação diz assim, olha, quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Então, o casamento, quando ele é obedecido, né, de acordo com a vontade de Deus, ele é uma bênção. Agora, Satanás ele tenta deturpar tudo aquilo que Deus faz. O porquê que muitas pessoas hoje pensam que o casamento não é algo bom? Porque, infelizmente, as pessoas elas não têm colocado Deus dentro do casamento, dentro do matrimônio. E o que a gente vê acontecendo, né? A gente vê as pessoas se casando, aquelas festas, né, maravilhosas, aquelas cerimônias lindas e tal, né? E na cabeça de muitos, casamento é isso. Quando, na verdade, casamento é muito mais do que isso, né? Casamento é um compromisso com a pessoa que você escolheu para passar a vida toda ao lado dela. É um compromisso com Deus. E eu vou falar uma coisa mais importante, hein? Casamento é para a vida toda. É para a vida toda. E você pode dizer assim, pastor, mas isso está desatualizado, né? Isso não é o que acontece no dia a dia. Veja, Deus estabeleceu o casamento para a vida toda. E não é qualquer dificuldade, qualquer problema que a gente tem que se divorciar, tem que se separar. Não. Casamento a gente precisa viver ali enfrentando as lutas, as dificuldades, escolhendo amar um ao outro e colocando Deus em primeiro lugar, né? É lógico que muitos casamentos passam por crises terríveis, mas a gente precisa escolher da forma certa.
E a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que um namoro é o momento para a gente poder conhecer a pessoa, não de forma física, mas conhecer a pessoa exatamente no aspecto do caráter. Será que é um homem de Deus? Será que é uma mulher de Deus? É uma pessoa que busca a Deus? É uma pessoa que me respeita? É uma pessoa que vive para honrar o nome do Senhor? São perguntas que a gente precisa fazer. Segundo ponto importante, o jugo desigual, a Bíblia o condena. Nós precisamos entender que nós não podemos casar com pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Por quê? Porque dentro do casamento vai ter conflitos, vai ter dificuldades. E, infelizmente, muitas pessoas não levam em consideração essa questão, E aí a meditação diz assim, olha, aquele que concedeu Eva para ser a companheira de Adão realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Lembra da história, de Jesus na festa de casamento, que faltou ali o vinho, e Jesus então transformou água em vinho. No salão de festas em que amigos e parentes juntos se alegravam, Cristo começou seu ministério público. Sancionou assim o matrimônio, reconhecendo-o como instituição por ele mesmo estabelecida. Ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. E agora olha que interessante o que diz a meditação. Olha, Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual diz: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Então, Cristo, ele compara, o relacionamento entre ele e a igreja justamente com o casamento. Cristo é o noivo, ele é o esposo, e a esposa, ela é a igreja. E aí a meditação termina com o texto de Cantares, capítulo 4, verso 9 a 10, que diz assim: você roubou meu coração com um só dos seus olhares. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O casamento é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: todo casamento tem lutas, todo casamento tem dificuldades, problemas, e muitas pessoas desistem por incompatibilidade. Nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de ver as coisas. Então, a grande questão não é incompatibilidade, mas é a incapacidade de persistir, de continuar firme, a despeito dos problemas e das lutas. Então não desista do teu casamento por causa dos problemas, das dificuldades, da incompatibilidade. Pelo contrário, coloque Deus primeiramente na tua vida. Entenda que casamento tem a ver em fazer o outro feliz. Não fique esperando pela mudança do teu cônjuge. Mude você. Seja você a pessoa que você gostaria que o teu cônjuge fosse na tua vida. E entenda que Deus ele vai abençoar o casamento a partir do momento em que os dois se colocam nas mãos de Deus, buscam a Deus e permitem Deus trabalhar na vida. Quando isso acontece, Deus restaura aqueles casamentos que estão para se desfazer, Porque Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Então a primeira coisa é colocar-se nas mãos de Deus e não desistir, tá bom? Vamos lá para a oração do dia, vamos juntos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e vamos então ver aqui os pedidos de oração. A Idalina Cunha, bom dia meus queridos, querido pastor Alberto Júnior, Deus nos abençoe sempre, amém, Idalina Cunha. A Maria da Penha, bom dia pastor, orem por mim, por minha família, desde já agradeço. Vamos orar, Maria da Penha, vamos colocar o teu pedido nas mãos do Senhor. A Maria Aparecida, bom dia, que Deus abençoe o seu ministério, bom dia Maria Aparecida, obrigado. A Genésia Ribeiro, bom dia pastor Alberto, hoje quero agradecer a Deus
pelos 2 meses de vida do meu bebê Vicente. Ele está cheio de vida e saúde e ela agradece a Deus, né, por tanto amor. Que bênção, Genésia, que bênção. Uma criança faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? Que Deus continue abençoando bastante o bebê, a toda a família. E vamos orar sim, tá bom? Por vocês. A Maria José Oliveira, peço oração pelas minhas netas Júlia, Gabriela. Elas estão fazendo um tratamento de depressão. Vamos orar sim, viu, Maria José? Vamos orar por elas, para que Deus seja o médico dos médicos e cuide delas neste momento. A Angelita Vieira, ela pede pela conversão da sua filha Kellen Vieira. Vamos orar, tá bom, Angelita? O Espírito Santo trabalha no coração e eu tenho certeza que já está trabalhando no coração dela para que ela se converta aos caminhos do Senhor. A Sara dos Santos Martins, bom dia, peço oração pelos meus filhos e por todos da minha família. Vamos orar, Sara, pelos seus filhos e também por todos os membros da sua família. A Beatriz Natalice, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus por seu ministério, pastor. Amém, Beatriz. Rosiane Gomes, Deus abençoe sempre o pastor Alberto Júnior, que o Espírito Santo continue usando o seu ministério, sua família e sua casa. Amém, Rosiane, obrigado. A Jailda Oliveira, amém, gratidão por ouvir nossas reclamações em relação à meditação. Ok, Jailda, vamos continuar aí falando, pregando, anunciando, né? A palavra do nosso bom Deus. A Marilene Laurindo, bom dia, pastor. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Obrigada por orar por mim. Ore por meu filho Pedro e Pablo também. Vamos sim, Marilene, orar pelos filhos aí, Pedro e Pablo, tá bom? A Elizabeth Silva, peço que orem pelo Everton para que Deus ajude ele a voltar a ir na igreja e que Deus abra as portas para ele para um serviço na área de nutricionista. Ele já se formou há 4 anos e ainda não conseguiu porque não tem experiência. Vamos orar sim, viu, Elizabeth? Vamos orar para que o Everton consiga aí uma oportunidade de emprego na sua área, né? Então vamos, neste momento, orar por todos esses pedidos que foram aqui mencionados, colocá-los todos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nosso Pai que habitas nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por sentir a Tua presença conosco, obrigado por ouvir as nossas súplicas, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. E neste momento, o Senhor ouviu aqui os pedidos que foram feitos. Nós queremos colocá-los em Tuas bondosas mãos, para que o Senhor responda à nossa oração, não de acordo com aquilo que queremos, Pai, mas de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Que a Tua resposta, Senhor Deus, seja para glorificar o Teu nome na nossa vida. Nos dá força, nos dá poder, nos ajuda, Senhor Deus, a depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que hoje tenhamos um dia feliz, um dia na Tua presença, cheios do Teu santo e amado Espírito. Fortaleça, Pai, o casamento de cada pessoa que nos ouve. Ajude que cada pessoa entenda que o Senhor deve estar no centro da vida e também no centro do matrimônio. Que o Espírito Santo alcance cada casal que nos escuta neste momento e que, se porventura existe algum casal que está querendo desistir do casamento, está talvez pensando em terminar o casamento, querido Deus, que o Teu Santo Espírito alcance, resgate e restaure esses casamentos, Pai. Nos dê um dia feliz, um dia abençoado na Tua presença. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos aqui todos os dias, que bom ter você aqui conosco, viu? Se você tem algum pedido de oração, não se esqueça de deixar nos comentários aqui abaixo o seu pedido de oração e nós vamos orar por você, vamos interceder pelo seu pedido de oração, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta aqui o episódio
e compartilhe com mais e mais pessoas, né? Com seus amigos, com a sua família, com seus vizinhos, com o pessoal da tua igreja. Envia o link para esse pessoal, para que eles também tenham este momento especial de oração, de reflexão na palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma ótima segunda-feira e nós temos um encontro marcado amanhã. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá!